programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe nesta edição. Somos mulheres de luta e de garra. Enquanto numa rua nós estamos lá mostrando as armas, né? Que é a parada onde o poderio das armas está, e a gente está do outro lado dizendo que você ser solidário é extremamente importante com todas as pessoas que estão necessitando. O grito é um processo de denúncia, né? Que eu acho que é muito importante diante de tudo que a gente tem vivido, diante de todos os ataques que nós estamos vivendo. Eles querem privatizar tudo. A gente entrava na CEMIG lá, tinha um desenho de um cliente com a coroa. O cliente para nós era o rei. Isso até o início da década de 90. Depois a CEMIG veio com outra política total de qualidade total, onde agora o foco da empresa é arrumar dinheiro para dividendos para acionistas. Deputada Beatriz Cerqueira diz que é preciso valorizar os serviços públicos e os servidores. Nós temos que ter lugar de escuta, gente. Como é que uma professora responsável pela vida de tanta gente não é escutada? Nós precisamos ser escutadas. Então, nós faremos muitos processos de escuta pelo tempo que for necessário. Choque de realidade. Mais Estado, mais serviços públicos. É o que defendemos. Educadores e educadoras, sob a coordenação do Sindiúti, participaram no último dia 7 de setembro, em Belo Horizonte, do Grito dos Excluídos. Profissionais da educação de várias regiões do estado levantaram a bandeira a favor da educação, contra o desmonte do ensino público em Minas Gerais e no Brasil. Vamos falar do grito dos excluídos, e quando a gente fala do grito dos excluídos, nós estamos falando justamente de trazer para a sociedade aqueles que estão aí à margem, né, de seus direitos, estão jogados, e a gente precisa fazer esse olhar. O Grito dos Excluídos foi uma iniciativa da Igreja Católica na sua organização, a CNBB, já acontece há 25 anos, e é muito interessante porque não é um grito somente religioso no sentido restrito da palavra. Ele é um grito pela vida, tanto assim que esse lema é vida em primeiro lugar. Ele está em todas as pautas, em todos os gritos ao longo desses 25 anos. E ele vai focando em questões muito sérias para a dignidade das pessoas, para a nossa vida digna, para corresponder ao que nós, como cristãos católicos, chamamos ao projeto de Deus, ao reino de Deus nessa sociedade, que é um mundo novo, onde a cidadania aconteça, onde as conquistas sejam conquistadas com trabalho honesto, com a união de todos, né? As transformações sociais são necessárias, isso é parte do nosso compromisso. E a sociedade foi entendendo, né, esse grito, e vai chegando a muitos lugares. É preciso ouvir os gritos e os gemidos do povo, porque o grito já é o povo organizado, aquele que vai para a rua, aquele que grita, que veste a camiseta, que tem lemas, que tem slogans, etc, etc. Mas e aquele que está sofrendo, lutando sozinho, sem perspectiva, sem conseguir se organizar ainda? Então eu falo que nós temos que ouvir isso. E o grito tem essa perspectiva de esperança. Tudo pode ser mudado, sim. Tudo pode ser melhor. Porque nós temos fé no Deus da vida, no Deus libertador, no Senhor que veio estar ao nosso lado. E então, essa questão de construir um mundo novo possível, como outros grupos dizem, né? É por aí. Os profissionais da educação denunciaram o governo Zema, em Minas Gerais, e também o governo federal, principalmente pela retirada de recursos da educação, e aqui em Minas Gerais, pela fusão de turmas, que está excluindo principalmente os jovens da escola.
importante a gente linkar isso tudo com todas as disputas que nós temos feito por direitos na nossa sociedade, no mundo que a gente está vivendo, com os governos que nós temos. Então, temos que linkar isso com as questões da educação, com as questões da educação superior. E nada mais oportuno do que discutir isso falando sobre a organização do Grito dos Excluídos. Os jovens pautaram o direito à educação e disseram que investimento em ciência não é gasto. A juventude, né? Qual que é o grito dela neste momento, Paulinha? A gente também participa da construção do Grito dos Excluídos, porque a juventude, nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo, ela está sendo muito excluída, né? Tanto no emprego, né? A taxa de desemprego entre os jovens hoje ela é a mais alta. E também, principalmente, por uma questão que a juventude enxerga como prioritária na sua vida, que é a educação. Então, o jovem ele precisa de estudar e se formar, né? Para ter uma vida melhor. Só que o que a gente tem visto é a exclusão desse direito que é tão básico. O governador Zema ele tem feito fechamento de turmas, o que faz, né, que a formação básica do ensino médio, que é tão essencial, fique ainda mais precarizada, demite professores, as turmas ficam mais lotadas. E também, a nível federal, né, as universidades estão sendo muito atacadas, né? Então, tem aí o corte de verbas da educação, que vem para sucatear as universidades. Tem também o Projeto Futurice, que é um projeto que é para tirar nós pobres da universidade, que vai entregando a universidade para iniciativas privadas e, com isso, vai excluindo as pessoas, né? O Estado ele vai se isentando da responsabilidade de construir a universidade. E também um ataque à democracia, né? As universidades, elas são dirigidas por um reitor, que é um papel semelhante a um diretor de escola. E esse reitor ele é eleito, né, pela comunidade ali da universidade e depois ele é nomeado pelo governo federal. E isso não tem acontecido mais, assim, né? E não faltaram vozes também contra a reforma da Previdência e o desmatamento na Amazônia. Extremamente importante a gente falar do meio ambiente, né? Porque quando a gente coloca que nós necessitamos de nos alimentarmos, o meio ambiente é extremamente importante, né? A chuva é extremamente importante e as queimadas que estão acontecendo no Brasil são queimadas criminosas mesmo. Mas o crime não está acontecendo com as ONGs. O crime está acontecendo com os grileiros, com os madeireiros, com aquelas pessoas que têm fazendas que querem desmatar o meio ambiente para poder plantar soja e criar gado na Amazônia. Lá não é local para isso. Lá é local de preservação, porque nós precisamos, né? E hoje as pessoas estão tendo esse entendimento. Nós temos rios voadores que saem de lá, a água vem pelas nuvens para poder ter a chuva nas cidades, nas grandes cidades. Extremamente importante a conservação. E aí, então, né, o Grito acolheu também essa chamada do meio ambiente, que é extremamente importante. Atingidos e atingidas pelas barragens em Minas Gerais, também marcaram presença no Grito dos Excluídos e denunciaram a mineração predatória. Por que engajar nessa luta? Olha, porque o grito é extremamente importante, né? Igual Maria do Carmo colocou aqui. É a nossa solidariedade com aquelas pessoas que não têm casa, que não têm emprego, que não têm aonde estudar. E aí os sindicatos, eles também são solidários nessa parte de estar participando do grito, né? E a história do grito é interessante, né? Que é para poder fazer aquele caminho. Enquanto numa rua nós estamos lá mostrando as armas, né? Que é a parada onde o poderio das armas está, e a gente está do outro lado dizendo que você ser solidário é extremamente importante com todas as pessoas que estão necessitando. O grito é um processo de denúncia, né? Que eu acho que é muito importante diante de tudo que a gente tem vivido, diante de todos os ataques que nós estamos vivendo, de todas as perdas da classe trabalhadora. Nós temos 15 milhões de desempregados no nosso país. Nós temos os desalentados que desistiram de procurar emprego. Então, o grito é para isso. O grito é para denunciar o que tem acontecido conosco. Acho que essa é a característica mais importante. E o 25º Grito dos Excluídos veio para afirmar:
justiça, direitos, liberdade. A vida vem em primeiro lugar. Essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Quem luta, educa. Governador Zema continua ignorando a educação. Estamos aqui na Escola Estadual Santos Dumont, em Venda Nova, em Belo Horizonte, acompanhando a visita técnica da Comissão de Educação, que foi gerada através de um requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, diante do processo estabelecido pela Secretaria de Educação de fechamento de turmas aqui nesta unidade. Tem uma grande insatisfação dos alunos, dos estudantes dessa escola, dos profissionais, diante do método utilizado pela Secretaria de Educação para promover os cortes e as fusões de turma. De fato, é um procedimento unilateral que não teve a escuta dos profissionais da escola, nem tampouco dos estudantes, e não há justificativa ou explicação plausível de um processo de fusão de turma ser gerado para resolver a situação de uma evasão escolar que porventura tem acontecido na escola. Minha filha estuda aqui, ela está com problema de depressão, e agora com o aumento das turmas em sala de aula, piorou muito a situação dela e de muitos alunos aqui. E eu queria que a gente continuasse na mesma, como era antes, né? Não diminuição de salas. É importante que a resistência e a discussão que essa escola está fazendo, não só em defesa do nosso emprego, que é importante para nós, mas em defesa dos nossos alunos, que são os que têm menos voz do que nós, em relação a quando a decisão é tomada por um grupo que não sabe, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? A decisão tomada por quem não sabe onde é Venda Nova, quem não sabe onde é o Santos Dumont, não sabe quem estuda aqui, que vem meninos de todos os bairros aqui da região e das cidades próximas. Então é muito importante que a gente consiga reverter esse processo. Reverter esse processo porque a lógica não é do cumprimento da legislação. A lógica é do cumprimento da metragem da sala de acordo com os alunos que ela comporta, né? Então, isso não pode ser adequado. Nós estamos tratando de seres humanos, aqui não tem produção de apertar parafuso, nem de montar, nem de linha de montagem de absolutamente nada, né, de nenhum produto. O sujeito de direito da escola são os estudantes e eles merecem todo o respeito. Agradecer muito a Comissão de Educação, é muito notável, muito salutar esse processo de escutar as pessoas, porque é isso que é representação. Essa escola tem um grande significado nessa região de Venda Nova. Não só porque ela atende alunos que atingem a área de abrangência, mas alunos da região metropolitana, como Ribeirão das Neves, Vespasiano, Santa Luzia e também Pedro Leopoldo. Quando falo em fusão de turma, que já trabalhei nessa escola, me deixa muito preocupada. Não só enquanto mãe, né, que eu gostaria que meu filho trabalhasse numa escola onde que o professor tivesse qualidade para ensinar, e também como professor, porque se hoje dessas salas que são pequenas, a gente colocar em média de 35 a 40 alunos, a minha qualidade enquanto professora para dar uma ótima aula não seria muito prejudicada. Sabemos que a gente tem enfrentado processos de desemprego, processos de dificuldade financeira das famílias, e a maneira de se combater a evasão escolar não é com fusão de turmas. Evasão escolar se combate com políticas públicas de permanência do estudante na escola. Então é importante que o combate à evasão escolar seja feito através de política pública e não de fusão de turmas e de diminuição de oferta de matrículas para a educação, no caso dessa escola, para o ensino médio, porque essa escola oferta somente o ensino médio. Eles querem privatizar tudo.
Nós estamos falando aqui sobre a privatização da CEMIG, um processo que já vem se desenhando nesse governo Zema de uma forma bem forte, mas não há dúvidas de que essa mudança, né, essa retirada de 125 trabalhadores da base São Gabriel, que está sendo desmontada, já é de fato a mão do Estado na privatização dessa, que é uma das maiores companhias do Brasil e uma das maiores aqui de Minas Gerais. Uma grande empresa que está sendo entregue pelo governo do Estado. Então, fechar a base do Vetor Norte em Belo Horizonte é o início desse passo que o governo Zema está prometendo fazer, que é de privatizar essa empresa. Quando eu entrei na CEMIG em 88, a gente aprendeu isso lá e eu trago isso comigo até hoje. Eu e todos os funcionários da empresa, que o cliente é a nossa prioridade. O cliente da CEMIG é a nossa prioridade. A gente entrava na CEMIG lá, tinha um desenho de um cliente com a coroa. O cliente para nós era o rei. Isso até o início da década de 90. Depois a CEMIG veio com outra política total de qualidade total, onde agora o foco da empresa é arrumar dinheiro para dividendos para acionistas. É o que está colocado hoje dentro da empresa. Se você entrar dentro da empresa e ver um quadro de qual que é a meta da empresa é essa. Então a empresa não está mais preocupada com seus clientes. Então olha só para você ver, a gente era 20 mil trabalhadores, a CEMIG tinha 3 milhões de consumidores. Hoje a CEMIG está beirando 9 milhões de consumidores e nós somos 5 mil trabalhadores. Deveria ter um processo de concurso público na CEMIG. Ela poderia estar gerando aí algo próximo de 30 mil trabalhos de qualidade no estado de Minas Gerais. Concurso público é uma coisa mais democrática, né? A pessoa vai lá, faz a prova, se teve capacidade, passa, vai trabalhar dentro da CEMIG, uma empresa que ainda é uma empresa boa de se trabalhar. Então deveria estar se discutindo isso, como é que nós vamos atender bem o cliente. E nós, trabalhadores da CEMIG, queremos atender bem. Só que com esse processo, como por exemplo a retirada nossa lá de São Gabriel, como é que eu vou te atender bem? Eu vou ter que sair, deslocar de um local muito longe, que é o anel rodoviário, pegar todo o anel rodoviário ali, se eu der sorte de estar com o trânsito tranquilo, para mim conseguir chegar lá em Neves, Venda Nova, Jabó, Serra do Cipó, Sabará. Eu vou ter que rodar muito mais, sendo que eu tenho uma base que está pronta e não dá prejuízo para a empresa. E é bom ter um fato aqui que a população precisa saber. Só para a pessoa ir pensando. Olha só para você ver. O presidente da CEMIG disse em uma audiência pública que a base de São Gabriel, ela custa para a CEMIG R$1 milhão por ano. R$1 milhão por ano. Só para o pessoal ir pensando. O presidente da CEMIG recebe 86 mil por mês, fora benefícios. O presidente da CEMIG custa mais para a CEMIG do que a base São Gabriel. O presidente da CEMIG, uma pessoa, custa mais de R$1 milhão por ano para a CEMIG. E ele está fechando uma base que tem um custo de R$1 milhão, que é uma base com 150 trabalhadores. Isso pode gerar demissão também, né? Porque os trabalhadores, principalmente os que são terceirizados, né? E os próprios funcionários diretos do quadro próprio da CEMIG, porque vai comportar todo mundo lá nessa unidade do anel rodoviário? Quer dizer, tem estrutura para absorver 125 trabalhadores, porque já teve uma transferência anterior, né? De outra unidade que foi fechada e foram deslocados lá para a unidade do anel rodoviário. Tem uma previsão, né, na legislação que a venda da empresa tem que passar por um projeto de lei e ser aprovado pela Assembleia Legislativa, né? E esse processo de fechamento de 54 postos nada mais é que um processo interno de privatização à revelia do Poder Legislativo. Né? Então, isso também é uma questão que é preocupante. Só queria deixar um alerta seguinte. Eu que sou jornalista, né, da área da comunicação, para a população começar a prestar atenção que, com certeza, o governo Zema vai começar a fazer uma propaganda muito forte em relação à privatização da CEMIG, né? Se ele não quiser passar por cima da lei, eles vão ter que fazer um referendo e vão ter que mudar a opinião pública. Tem pesquisas que mostram que 60% da população mineira é contra a privatização. Então, vamos, na hora que chegar essas propagandas do governo, chegar as frases do governador através de matérias jornalísticas, que a gente fique de olho, de orelha bem em pé, para tentar entender quais são os interesses que estão por trás disso tudo que está chegando na gente, né? A gente também vai estar fazendo esse debate da população, sabe, Rafaela? Então nós não tá aí... Vocês vão encontrar com a gente nas estações de ônibus, metrô, debatendo sobre a CEMIG, sobre tarifa social, como é que a nossa vida poderia melhorar. Educação em debate. Os profissionais da educação estão na luta. No dia 26 de agosto, o último, aconteceu uma audiência pública para debater a nomeação de concursados e o pagamento do piso salarial. Essa audiência foi realizada em conjunto pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira, e a Comissão de Trabalho da Câmara Federal, representada pelo deputado
Rogério Correia. E também contou com um grande número de profissionais da educação sob coordenação do Sindiúti. Falar de piso salarial nacional sem fazer um resgate do que nós já vivemos nesses anos é muito difícil. O piso foi aprovado em julho de 2008. De lá, nós já compramos uma briga, porque o entendimento dos gestores estaduais e municipais é que não teríamos direito a reajuste do piso a partir de 2019. E isso já foi a primeira briga que nós compramos e saímos vitoriosos. Segundo, veio a notícia de que piso era remuneração. Inclusive, um antigo governador nosso dizia que a nossa reivindicação não procedia porque nós já ganhávamos o piso salarial. Derrubamos, através do Supremo Tribunal Federal, que piso é vencimento básico e sobre ele incidiria as carreiras dos profissionais da educação. E assim a gente vem nessa luta toda. Não adianta vir aqui com Lei Complementar 101 se a Constituição Federal e a Estadual diz que é para cumprir o piso salarial nacional. Portanto, o recado para o governo Zema é: pague o reajuste do piso de 2018 e 2019, que é devido à categoria dos profissionais da educação do Estado de Minas Gerais. Cumpra-se a Constituição. É este o tema. A questão das nomeações não é favor, precisa ser uma política, e nós que estamos aqui e os que estão aí fora sabem o quanto nos custou essa retomada do processo de nomeações. Não é de graça. Primeiro, porque nós reivindicamos, e é uma luta histórica do Sindiúti, reivindicar nomeação de concursados. E aí eu queria fazer uma observação na apresentação. Nomeação somente para o ensino regular. Por que não nomear concursados para os projetos? Por que não nomear concursados para a educação quilombola? Porque a educação quilombola não vai deixar de existir, né? A gente vai batalhar e nós queremos que ela seja ampliada, inclusive. Por que não nomear servidores efetivos para a educação de tempo integral? Por que não nomear servidores efetivos para os outros projetos? Porque com este tipo de nomeação, a gente garante políticas de Estado e não políticas de governo. Para que a gente não fique refém das mudanças que em todos os governos, e aí não é uma virtude, nenhum privilégio do governo atual, todos os governos fazem modificações da sua proposta pedagógica, da sua maneira de ver a escola, e nós somos sempre os mais atingidos, porque nós somos sempre os que precisam se adequar, os que precisam brigar, às vezes, disputar para que a escola continue sendo um lugar de qualidade, que tenha profissionais com vínculo de concurso público, para que a gente tenha liberdade de fazer as críticas. Nós temos que ter lugar de escuta, gente. Como é que uma professora responsável pela vida de tanta gente não é escutada? E tem que lidar sozinha com o suicídio da família do aluno, com a mutilação, a automutilação do estudante, com a miséria, com a fome que está dentro da família, com o desemprego que está na família do estudante, que está na própria família da professora. Quem é que vai conversar com essas pessoas? Então, aqui é fundamental. Nós precisamos ser escutadas. Me permitam os homens, porque somos a maioria de mulheres. Nós precisamos ser escutadas. Então, nós faremos muitos processos de escuta pelo tempo que for necessário. Nós precisamos ser escutadas. Porque aqui na Assembleia eu passo cotidianamente pela situação de pessoas que não sabem o que é uma sala de aula, dar palpite na nossa profissão. Que não sabem o cotidiano, que é ficar com 49 alunos em sala de aula e acha que o problema é que o pai matriculou 2 vezes o menino, tem que juntar a turma mesmo. Dão palpite sobre a nossa profissão, como não dão palpite sobre outras profissões. Eu não dou palpite na profissão do policial militar.
Porque eu não sei o que é o desempenho da tarefa de um policial civil. Eu não sei a sua complexidade, eu não me formei para isso e, portanto, eu não dou palpite no trabalho desse profissional. Eu não dou palpite na vida da enfermeira, porque ela tem uma formação que eu não tenho. Imagina eu começar a dar palpite por onde o médico tem que cortar, por onde o médico tem que dar ponto. Mas na nossa profissão se tornou um hábito desrespeitoso achar que todo mundo sabe sobre educação. Nossos filhos estão na escola pública. E a gente prima por uma escola de qualidade. Para ter escola de qualidade, tem que ter o mínimo para o profissional que lá está. E a questão do piso, como foi colocado aqui, gente, piso é o mínimo. Qualquer das categorias que discutem um piso salarial, como a minha categoria, eu trabalho na CEMIG, e a gente discute lá o piso salarial do eletricista que vai entrar na empresa, o piso salarial do técnico vai entrar na empresa, o piso salarial do engenheiro vai entrar na empresa. É o mínimo que aquela pessoa tem que receber naquela função, para depois ele ter uma progressão. E o governo trata a educação como se o piso fosse o máximo, porque não paga o piso. E a gente fica nessa briga o tempo todo para que seja pago o piso. Para comprar uma briga dessa com a educação em Minas Gerais, do histórico de 2011, só quem estava fora daqui para poder fazer essa provocação que está sendo feita com relação ao piso. E da forma que está o Estado, companheiros e companheiras, muito parecido com 2011, eles estão acendendo um pavio que depois eu não sei como é que eles vão dar a solução nisso. Porque a greve da educação vai se alastrar. Na CEMIG nós já estamos discutindo a nossa greve, na Copasa já está sendo discutida a greve, nós vamos conversar com outras categorias. O Zema não vai dar condição de governar o Estado se ele não atender o pessoal da educação, porque as outras categorias vão entrar em greve também. E aí a gente entrando em greve, talvez 112 dias seja pouco. Talvez 112 dias seja pouco. Então que o governo tenha juízo e trate com respeito os companheiros e companheiras da educação, porque nós de outras categorias estamos de olho. Sabemos da necessidade do piso, sabemos das melhorias que precisa ter nas escolas, sabemos da necessidade das nomeações, sabemos tudo que está acontecendo na educação. Porque quando a gente vai fazer o debate na portaria com os outros trabalhadores de outras categorias, a gente leva essa demanda. Que é uma demanda que atinge a todos nós. Como eu já disse, nós temos, além de filhos e filhas, vários companheiros e companheiras, têm maridos, têm esposas, que trabalham na educação. E a gente quer uma educação pública de qualidade, a gente não quer pagar por educação aqui no Brasil, uma educação privada. Como queremos também uma saúde pública de qualidade, queremos discutir o SUS. Um SUS de qualidade no Brasil, aqui em Minas Gerais, que a gente tenha uma saúde pública e educação de qualidade. Porque quando você vai olhar o que o trabalhador gasta, se ele consegue gastar com educação privada e com saúde privada, vai boa parte do seu salário para isso. Se a gente tivesse, nós trabalhadores, todas as classes, envolvidos nisso, a gente tem cobrado isso muito dos trabalhadores, de ter uma saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, para lá estar os nossos filhos e filhas, e a gente não ter que gastar dinheiro com educação privada e nem saúde privada, seria o melhor dos mundos para nós. A direção do Sindiúti-MG comemora, juntamente com a categoria da educação, a conquista de 8.000 novas nomeações de concursados, o que só foi possível graças à luta coletiva. O governo do estado já publicou o primeiro lote de nomeações, mas o sindicato alerta que é preciso continuar atentos e vigilantes para que novas conquistas sejam garantidas. Quem luta, educa e garante conquistas. 1.000 nomeações já foram publicadas em 29 de agosto de 2019. 2.000 nomeações sairão no segundo semestre de 2019 e 5.000 nomeações no primeiro semestre de 2020. Só a luta garante conquistas. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Sindiúti-MG. Obrigada por estar conosco. Fique agora com o nosso quadro de humor.